Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E hoje eu tenho a participação especial da Gislaine Rossi, fundadora da GR Consultoria e Desenvolvimento Humano, e nós vamos falar sobre Hard Skills e Soft Skills. Oi, Gislaine, tudo bem contigo? Oi, Sheila, tudo bem? E você? Oportunidade única de estar aqui com você, uma honra, um prazer imenso poder contribuir aí de alguma forma com o seu canal e espero levar um pouquinho aí de informação e conhecimento para os seus seguidores e também para os profissionais e líderes aí que atuam na área de comércio exterior, essa área aí tão apaixonante. Eu que te agradeço, Gislaine. Muito obrigada pelo teu tempo, pela generosidade em estar aqui conversando sobre este tema tão importante, que é o equilíbrio, como buscar, na verdade, primeiro, quais são as diferenças entre hard skills, soft skills? Vamos então surfar um pouco aqui juntas sobre estas técnicas, essas habilidades, esta necessidade para formar da melhor forma sempre o profissional, todos os profissionais, mas trazendo também a luz aí, né, na vida de quem atua no comércio exterior, como que a gente aplica e aonde a gente vai identificando essa necessidade. Então, eu que te agradeço pelo teu tempo, pela generosidade de compartilhar aqui o teu conhecimento aqui com a gente. Bem, já dei uma introduzida aqui e é isso mesmo, né? A gente vê cada vez mais esta necessidade deste profissional que consiga trazer um equilíbrio, que tenha condições e se desenvolva em ambos os campos, né? Com as suas habilidades com hards e com as suas habilidades também soft. E falando um pouquinho sobre isso, eu queria ouvir de ti o que são, né? Como que você trabalha, o que são essas hard skills, depois entramos aí um pouquinho nas soft também, e você com toda a tua bagagem, o teu conhecimento de comércio exterior, então começamos aqui falando um pouquinho sobre as hard skills. Então, as hard skills, é bom primeiro a gente sempre entender um pouquinho, né, essa questão dos termos que são falados, principalmente por estar aí numa outra língua que não a nossa, né, é uma febre aí do momento se falar em hard ou em soft skills, então vamos entender um pouquinho também o que elas significam. Hard skills são as competências ou habilidades técnicas, tudo aquilo que normalmente a gente obtém através da nossa experiência, né, profissional, da nossa atuação profissional e também da nossa formação acadêmica, dos estudos e treinamentos que fazemos aí ao longo da nossa jornada. Então, em resumo, seriam as competências e habilidades técnicas relacionadas a uma ou mais áreas que a pessoa se especialize, certo? Então, isso seriam as hard skills. Certo, então as hard skills são todas aquelas capacidades que a gente desenvolve através de treinamentos que todo ser humano consegue desenvolver. Então, a gente pode, através de cursos, treinamentos, buscar ter este conhecimento técnico, este conhecimento profundo em uma determinada área. Exatamente. E quando a gente olha, assim, há alguns anos atrás, se buscava muito pessoas e se olhava muito o mercado, todo um departamento também de recrutamento e seleção, de RH, olhava com um olhar, uma atenção muito voltada a hard skills, né? A esses conhecimentos. Eu acho que aí também vem, por vezes, um pouco da dúvida das pessoas em entender as diferenças delas, porque em um determinado momento da nossa vida, ali no início, principalmente da nossa decisão pela profissão, qual o caminho que nós vamos tomar, há muito foco em desenvolver estas habilidades, né? Só que o mercado vem cada vez mais necessitando e pedindo, demandando as soft skills. Então, o que seriam essas soft skills, Gislaine?
As soft skills, elas seriam, então, as habilidades ou as competências comportamentais, que, veja bem, elas também podem ser conquistadas e desenvolvidas da mesma forma, né, que as hard skills, mas o que eu vejo? Eu vejo que elas, na verdade, demandam mais de uma predisposição e vontade da pessoa em desenvolvê-las, né? Elas são um pouquinho mais, assim, difíceis de serem analisadas porque elas possuem uma característica mais subjetiva, né? Ao ponto que as hard skills, né, as questões técnicas, a gente consegue avaliar, né, mais precisamente se a pessoa possui ou não possui. As soft skills, como estão mais relacionadas a questões comportamentais, depende, então, muito desse desenvolvimento por parte de cada um, né, por parte do indivíduo. E eu vejo que desenvolvê-las acaba que está muito relacionado também com a questão do autoconhecimento, que é um ponto que eu trabalho bastante hoje, né, e atuo nessa questão do autoconhecimento, porque é isso também que vai dar a base, né, para que você consiga desenvolver essas habilidades comportamentais. Exato. Então, essas atividades, né, sociocomportamentais, onde cada vez mais a gente observa no dia a dia também das atividades, uma demanda por, além de liderar um projeto, estar à frente de um projeto, é como articular este projeto, porque ele depende de outras pessoas também, outros comportamentos, outros sentimentos. Então, como administrar, além da execução de um projeto, que demanda um conhecimento técnico profundo, as nossas hard skills, como administrar com as soft skills também, essas situações mais difíceis, e realmente difícil de conseguir compreender e de avaliar, porque como colocar soft skills num currículo, por exemplo, né? As hard skills a gente consegue comprovar, evidenciar de uma certa forma através dos certificados, enquanto as outras, né, as soft skills, por ser uma habilidade comportamental, fica muito complicado de você comprovar através de documentos. Então, realmente, depende completamente do indivíduo, de cada indivíduo, de buscar esse desenvolvimento, porque afinal, né, Gislaine, pessoas trabalham com pessoas precisam de pessoas, né? Exato. Então, eu vejo que é muito importante a gente trabalhar o equilíbrio, buscar o equilíbrio. E como você vê esse equilíbrio entre estas duas habilidades, as hard skills e as soft skills? Bom, eu vejo o equilíbrio, assim, não só para essa questão, né, de hard e soft skills, mas como para tudo na vida, eu vejo o equilíbrio como fundamental. Para tudo, né, vamos dizer assim, porque entre o descompasso e o desequilíbrio, né, em qualquer situação é você ser uma pessoa equilibrada. Porque vamos pensar assim, né, de que adianta você ser um gênio se você não consegue, por exemplo, comunicar a outra pessoa o que você sabe, o que você faz, né? Então, você tem o expertise, você conhece muito de um determinado tema, mas você não consegue passar isso adiante, você não tem habilidade de se comunicar e de se comunicar bem, né? Esse é um ponto. Se a gente for trazer, por exemplo, né, para a nossa área, você é um especialista em comércio exterior, sabe muito, né, do que você faz, tecnicamente você é muito bom, mas você não consegue colaborar com o seu colega que está do seu lado. Então, essas trocas, né, de informação, de conhecimento, acaba sendo fundamental porque nós somos seres interdependentes. Então, o equilíbrio, ele acaba sendo importante, né, como eu falei no início, não só para isso, como para tudo na vida.
Eu vejo dessa forma, né? Sim, eu concordo muito contigo, né? Eu acho que o equilíbrio não é viver em equilíbrio, Uhum. mas identificar as situações que podem nos levar a um desequilíbrio e, em cima delas, conseguir buscar a compreensão mais rápido possível, né? Para que a gente consiga tratar, reconhecer aquela situação e tratar ela da melhor forma possível para evitar, porque quando a gente fala de um desequilíbrio, são os extremos. E Uhum. como e cada vez mais fica mais complicado, impossível da gente trabalhar, da gente viver nos extremos, né? O extremo não é saudável, o extremo não dura, não é promissor. Então, como reconhecer isso e buscar isso? E sabe que falando assim, né? E o exemplo também que você trouxe, por vezes você está ali, você tem condições técnicas para executar muito bem uma atividade, mas não consegue olhar para o lado para ver como está o seu colega e Uhum. perguntar, né? Ter aquela posição do aprendiz, perguntar o que, que pode estar Sim. auxiliando ele também, assim, o que, que pode estar aprendendo, enfim, se colocar à disposição. E quando eu olho isso, e o quanto é triste nessa visão muito fechada, eu só executo a minha atividade. E quando a gente analisa também este equilíbrio dentro da área de comércio exterior, para que para que seja possível executar uma atividade, seja ela, né, importação, exportação, enfim, as atividades de comércio exterior, elas interagem muito com todos os outros departamentos da empresa. Então, Sim. se colocar no lugar dos outros setores também, para Sim. explicar por vezes o porquê nós estamos alguma informação diferente do que é Uhum. utilizada, aquela velha história, né? E que é realmente muito importante. Mercado interno é diferente de mercado externo. Então, Uhum. ter esta sensibilidade de interagir entre os pares internos, assim, dentro da empresa, e fazer com que essa harmonia prevaleça do que somente um pedido, uma solicitação sem qualquer justificativa ou sem qualquer informação. Então, estar sempre trocando, deixa eu te ensinar um pouquinho da minha área, eu aprendo um pouquinho da tua. Sabe que eu costumo dizer assim, ó, Muito mesmo que bacana. a gente receba uma bola quadrada, e às vezes É, acontece com todo é. mundo, a gente recebe aquela bola quadrada, a gente lapida um pouquinho ela para passá-la redonda para frente, É. porque nós estamos sempre interagindo e sempre conversando, né, com outras pessoas, com outras empresas, com outros setores, né? Muito Agora, bacana. e agora sim, analisando a questão, né, dessas habilidades, dessas diferentes habilidades, então essa junção do conhecimento técnico com também essa habilidade interpessoal, como que você vê para o profissional de comércio exterior, né, um diferencial para que ele possa utilizar essas habilidades, né, e trazer esse equilíbrio assim na vida profissional dele? Sem dúvida, né, Sheila, a área de comércio exterior, ela exige que o profissional tenha essa habilidade técnica muito bem desenvolvida. É uma área que, vamos dizer assim, não dá para a gente se aventurar. Então, o profissional que trabalha na área de comércio exterior, ele precisa conhecer, sim, a técnica e precisa conhecer muito bem. Agora, dentre, né, a nossa área de comércio exterior, vamos dizer assim, ela é uma área ao mesmo tempo dinâmica e burocrática, né? Então, você tem a técnica, você sabe né, resolver as questões, mas muitas vezes você resolve a que custo? Então, o equilíbrio, ele vem para que você consiga, né, nessa mescla de hard skills e soft skills, né, de competências técnicas e comportamentais, você consiga estabelecer relações interpessoais que vão te dar esse ganho que você tanto precisa para que as coisas fluam de uma forma mais leve, de uma forma mais humana e de uma forma mais colaborativa. Então, o equilíbrio eu vejo assim como, na verdade, fundamental, porque o profissional que atua na área de comércio exterior, ele precisa saber a técnica, sim, mas ele precisa também ter a habilidade de se planejar e se organizar,
ele precisa ser flexível, ele precisa ser resiliente, né? Então, são habilidades que estão, vamos dizer assim, diretamente relacionadas com quem atua na área de comércio exterior. E eu vejo cada vez mais, né, como eu já disse antes, que para o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, o autoconhecimento se faz fundamental, porque se conhecendo melhor, você também passa a conhecer melhor o outro e dessa forma você estreita os relacionamentos e você interage dessa forma mais humana e colaborativa. Ótimo, gostei muito das tuas considerações e eu sempre trago muito isso, né? Hoje, a minha atividade atual, eu acabo desenvolvendo muito e puxo muito para o hard skills, né? Então, enquanto professora, enquanto nos cursos também, então a gente desenvolve muito, porque existe a forma que precisa ser feito. Realmente, como você trouxe, né? Não tem o que nós mudarmos. Existem ações, existem atividades que demandam conhecimento, e eu gosto sempre de trazer essa observação de que atuar no comércio exterior e comércio exterior não é para amador. Então, precisa sim ter conhecimento teórico, precisa ter um conhecimento profundo do que está fazendo. Nós estamos falando sempre com a legislação, interagindo com a legislação, e regras existem para serem cumpridas. Então, o que é certo, o que é errado. No Comex, a gente sempre tem alguma situação nova, alguma mudança, alguma instrução normativa, é uma regra que agora flexibiliza um pouquinho, depois, né, volta ao normal, ou deixa de ser tão flexível como era antes. Então, este conhecimento, ele é fundamental, né? Então, desenvolver isso, eu vejo que a área de comércio exterior, ela demanda este conhecimento bastante profundo e com muita propriedade para poder executar da melhor forma. No entanto, ninguém trabalha sozinho. Então, como levar e da melhor forma para levar isso, para disseminar esta necessidade, esta exigência da área, esta forma correta de trabalhar para todos os demais intervenientes, internos e externos da empresa, mas que estão colaborando para que aquele processo possa ser executado da melhor forma possível, porque estão todos trabalhando para que realmente a execução ocorra dessa melhor forma. E eu concordo plenamente contigo quando você fala e insiste nesta questão do autoconhecimento, né? Porque assim como é no comércio exterior, todas as demais atividades, enquanto nós não nos conhecemos, nós não temos clareza também do que nós podemos melhorar e do que nós temos de bom, de positivo para poder potencializar. Então, buscar, né, esta melhoria contínua, mas também potencializar tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que já se faz bem, para que se possa fazer melhor ainda. Então, somente se conhecendo para poder identificar estas soft skills, né, estas habilidades e esta forma como nós, enquanto profissionais, indiferente da área, precisamos tanto desenvolver. Então, concordo contigo, todos os comentários, nossa, muito, muito bem colocados, e te confesso que é um assunto que eu gosto muito de falar, Gislaine, porque a gente está sempre aprendendo, e o conhecimento é esse, né? E sabe que eu vejo, assim, tanta similaridade, porque assim como o autoconhecimento, nunca você vai chegar a ter ele pleno, 100%, porque ele é uma busca constante. A atividade de comércio exterior também é uma busca constante. Também precisamos estar sempre nos adaptando às novidades, às realidades, aos diferentes mercados que estamos trabalhando. Então, eu vejo que tem muita sinergia e analisando, assim, até mesmo alguma interpretação ou uma facilidade talvez maior para compreender essa necessidade de trazer esse equilíbrio, porque já está no DNA do profissional de comércio exterior esta adaptabilidade também. Cada mercado é um mercado, cada cultura é uma cultura, então este respeito também, né, acima de tudo, junto aos nossos fornecedores, aos nossos clientes também. Deixa eu te perguntar agora, pensando assim
nas atividades e de acordo com o teu vasto conhecimento na área de comércio exterior também, como você vê a resolução de conflitos? Porque algo que me encanta e me apaixona no comércio exterior é justamente poder estar conversando, negociando com outras culturas, outros países, em outro idioma. Como que você vê experiências que você já teve, mas como que você vê a administração de conflitos, considerando somente hard skills? Conseguimos administrar conflitos ou administramos esses conflitos juntando os dois aí com base nas soft skills? Pegando a etimologia da palavra conflito, a gente vai ver que ela se refere à falta de entendimento entre duas ou mais partes, né? Então, e esse desentendimento ele pode estar relacionado, claro, a uma questão técnica, ok? Mas como bem disse, né, a etimologia da palavra, ela se refere ao desentendimento entre duas ou mais partes, e por duas ou mais partes vamos entender pessoas, indivíduos. Então, eu vejo assim que não há sucesso na resolução de conflitos se a gente olhar pura e simplesmente pelo ponto de vista técnico. Você precisa ter, como você vai estar ali discutindo, né, interagindo com pessoas que eventualmente têm opiniões e questões ali diferentes do que você tem, né, do que você acredita. Se não tiver esse equilíbrio emocional, se não tiver a ponderação, o não julgamento, dentre outros aspectos comportamentais, eu não vejo sucesso nessa resolução de conflito, né? Porque, assim, para mim, honestamente, o desentendimento técnico, ele passa a ser algo assim, vamos dizer, o menor dos problemas, certo? Agora, que pode se tornar um pesadelo, porque se você não tiver toda essa estruturação, na verdade, uma coisa simples e pequena pode se realmente transformar em algo, inclusive, que gera um conflito, né, ali até maior, porque aí você entra naquela questão, né, de briga de egos, enfim, né, a coisa começa a inflar de tal forma que você muitas vezes até perde o controle. Então, eu ponderaria que nessa questão de resolução de conflito, olhando apenas pelo ponto de vista técnico, eu não vejo como um sucesso garantido, até porque nós estamos, de novo, né, falando sobre pessoas e se torna realmente cada vez mais, né, fundamental e necessário que a gente entenda como essas relações interpessoais funcionam para que a gente possa realmente ter o melhor desempenho, né? Eu percebo que, assim, ao longo da minha carreira, olhando hoje para trás, depois de toda essa jornada, imersão, né, que eu fiz de autoconhecimento e de conhecimento também, né, sobre o tema, pesquisando neurociência, coaching, felicidade, psicologia positiva, a própria inteligência emocional, eu vejo que as coisas poderiam ter sido muito diferentes se eu tivesse tido acesso a todo esse conhecimento, para poder justamente lidar com essas questões de uma forma mais leve, né, de uma forma mais colaborativa, de uma forma mais humana. E então, para mim, sim, se faz, né, fundamental que se tenha esse desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades comportamentais, de novo, reforçando, né, autoconhecimento, inteligência emocional, é importantíssimo para qualquer pessoa, indivíduo, profissional. A gente fala da área de comércio exterior, claro, porque é a área que a gente atua, tem verdadeira paixão, mas quando a gente fala de autoconhecimento, na verdade a gente está falando, autoconhecimento é para a vida, né? Então, para qualquer pessoa, né? Independente aí da área de atuação. Para qualquer pessoa, qualquer profissão, realmente é para a vida, é para conseguir lidar com todas as situações, seja pessoal ou profissional, da melhor forma possível. Exatamente. E vem aqui a palavra que me vem aqui muito, é a palavra da mediação. A gente acaba buscando todo este conhecimento também, este autoconhecimento, estas informações,
para conseguir mediar da melhor forma possível esses conflitos que vão acontecendo e que acontecem. E você trouxe também outro ponto agora super importante, isso acontece, isso é muito comum, né, Gislaine? Acho que por isso que é tão importante, quanto antes, as pessoas observarem, porque há um tempo atrás, este assunto ele não era tão comentado, ele vem sendo comentado cada vez mais. Então, agora que este assunto ele está mais comum de ser falado, está mais na mídia e vai estar aqui neste vídeo sendo disponibilizado para todo mundo, é uma forma também dos profissionais conseguirem buscar mais informações e ir melhorando, enquanto profissional e enquanto pessoa também. E realmente, a gente é muito fácil no dia a dia, na profissão ali, entrar num piloto automático, num modo automático, e a gente facilmente tende a esquecer este lado, né, humano do autoconhecimento e se foca muito para resolver o que está acontecendo, aquele problema, enquanto, por vezes, parar e buscar isso, resgatar este conhecimento, essas informações vão facilitar lá naquela execução. Só que acaba sendo natural entrar ali. Só que hoje, com tanta informação também, a saída disso, ela vai ser mais fácil. Então, que os profissionais, que as pessoas consigam observar isso, da importância de buscar este desenvolvimento pessoal para poder executar o seu profissional da melhor forma possível. Então, aqui, de forma alguma, nada é eliminatório, bem pelo contrário, né? Os dois aqui são necessários. E deixa eu te perguntar se tu tem algum exemplo aí que tu pode estar compartilhando conosco da tua experiência profissional, onde tu identificou também essa necessidade desse equilíbrio das duas habilidades? Eu vejo que, assim, durante toda a minha trajetória, eu falo muito sobre isso, né? Em especial quando eu assumi liderança, né? A questão de liderar pessoas, eu sempre tive, primeiro, essa preocupação com o outro. Então, o que me ajudou muito foi exercer a compaixão. Então, eu sempre fui aquela pessoa de me colocar no lugar do outro, não fazer para o outro aquilo que eu não queria para mim, né? Mas, como eu falei, hoje, depois de passar por toda essa imersão de conhecimento, eu vejo que isso, claro, me ajudou, mas ainda assim, não foi o suficiente, para poder lidar com todo esse turbilhão de emoção, de situação, né? Você tem, por exemplo, quando você exerce uma liderança, você tem às vezes perguntas simples ali, né, que lhe ocorrem. E agora, o que eu faço, né? Eu continuo sendo a mesma pessoa ou eu tenho que mudar completamente, né? E aí, eu posso continuar almoçando ali com os meus colegas de trabalho ou não, agora eu não posso mais, enfim. Coisas simples, né? Bobas e corriqueiras, mas que passa pela nossa cabeça, né? E o que acontece, eu percebo muito, né? Que quando você assume uma liderança, vamos olhar para a área de comércio exterior, você consegue a posição porque normalmente você tem uma boa técnica e você fez um bom trabalho, mas você não foi preparado para estar ali. E aí você sai daquele universo que você realizava para agora você entrar no universo de precisa fazer com que os outros realizem, né? Para que tenha o alcance de objetivos. Então, eu acredito que assim, que é muito desafiador. E a gente não é preparado para estar ali, principalmente do ponto de vista justamente dessas habilidades comportamentais, né, de uma inteligência emocional. O Daniel Goleman, por exemplo, ele fala no livro dele, né, Inteligência Emocional, justamente um pouco sobre isso, que na disputa ali de lideranças, né, se todo mundo estiver no mesmo patamar técnico, o que vai ser o desempate? Né? O desempate vai ser justamente o QE, né? O quanto emocionalmente essa pessoa está melhor preparada para ocupar aquela posição do que o outro que não está, que eventualmente tem mais essa questão técnica. E isso é um erro que a gente comete mesmo ao longo da nossa trajetória profissional, né? Eu não fui exceção. Então, a gente dá muito foco para essa questão das competências, né, das habilidades técnicas, e se esquece que
tem todo esse outro universo, né, que a gente precisa desenvolver, nós como seres humanos, para que a gente possa fluir melhor nessas relações interpessoais. Então, hoje, olhando para trás, eu tenho sim orgulho da minha trajetória, de tudo que eu construí, mas eu percebo que muita coisa podia ter sido diferente, né? Muita coisa foi naquela base da tentativa e erro, né? Em dar murro em ponta de faca, e não precisa ser assim. É por isso que eu criei os programas que eu criei, justamente para ajudar, né, principalmente líderes e profissionais que atuam na área de comércio exterior a se desenvolver nessas questões comportamentais e em autoconhecimento, para que as coisas fluam de uma forma mais leve, mais feliz. Porque o que eu acredito, Sheila, que não é porque eu não tive acesso, né, porque eu passei por certas coisas, que os outros precisam passar também. Se hoje eu tenho todo esse arsenal, né, de informação e de conhecimento, o meu propósito é justamente isso, levar adiante. Porque não é porque eu passei, porque eu sofri, que o outro também precisa sentir na pele, né? Se eu tenho o caminho que vai conduzir, né, por uma estrada menos tortuosa, por que não levar isso adiante? Por que não levar isso para as pessoas, né? Então é o que eu tenho aí um pouco hoje para contribuir. Sabe que eu concordo, nossa, plenamente contigo, e vou te dizer que o propósito, até mesmo, este vídeo que nós estamos gravando, ele vai para o canal no YouTube, e o canal do YouTube, ele já era um projeto que eu tinha há mais tempo, e acabava deixando ali de lado, não, acho que agora não é a hora, até que de repente, vamos lá, né, vamos fazer, senão vai passar de novo mais um período de tempo, e ele aí continua na gaveta, ainda não saiu de lá. Mas o maior objetivo, o grande objetivo de estar aqui conversando contigo, além de aprender muito, porque eu gosto muito disso, é de poder juntar experiência, conhecimento e disseminar de forma gratuita, para que sirva como base para que outras pessoas não precisem passar pelas mesmas dificuldades, ou que algum assunto pode acontecer, a pessoa vai estar assistindo o vídeo e vai estar naquele momento passando por uma situaçãozinha, a gente vai conseguir ajudar. Então, eu concordo contigo e isso é algo que me motiva muito, assim, de compartilhar o conhecimento que a gente tem. Não temos todo, isso é bom, porque estamos sempre aprendendo. Então, isso, essa é a graça da vida, vamos buscar, vamos aprender, mas aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente já passou, aquilo que a gente aprendeu, deixar também, compartilhar com as pessoas, para que a gente possa contribuir com este movimento de conhecimento. Eu acho que todo conhecimento, toda experiência compartilhada é a melhor experiência que a gente tem. Eu costumo dizer assim, conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. Então, que a gente possa, através dos nossos erros e dos nossos acertos, ajudar outros profissionais. E costumo também dizer, se conseguir ajudar um profissional, já valeu a pena, né? Já estamos ali ajudando aquela pessoa a enfrentar a situação dela, seja uma dúvida, enfim, sobre esse nosso vídeo, seja alguma dúvida técnica ou mesmo essas habilidades comportamentais tão importantes e cada vez mais. Quando a gente fala também nessas habilidades, né, Gislaine, a gente observa assim que toda atividade que é muito repetitiva, nós estamos informatizando cada vez mais. Nós hoje precisamos ter menos ação das pessoas fazendo atividades repetitivas, o que é muito bom, é muito positivo, a gente diminui as possibilidades de erros também, e é uma evolução natural da sociedade. Então, nós estamos informatizando, nós estamos evoluindo muito nisso. E cada vez mais, então, o que nos diferencia são as nossas habilidades comportamentais. Então, hoje nós estamos aqui, o ano de 2021, né, finalizando o mês de setembro do ano de 2021, e nos últimos anos, e muito em alta, eu acho que a pandemia também acelerou muito esse desenvolvimento dessas habilidades comportamentais. Nós ainda estamos vivendo aqui nessas incertezas, né, em função da pandemia Covid. Mas como que você vê essas habilidades daqui para frente?
é uma questão de momento? É algo que depois a gente não vai precisar? Como que você vê essa questão das habilidades comportamentais? Porque a parte técnica é aquela parte que nos dá a clareza também de trabalhar com profundidade naquele assunto, mas ela sozinha Sim, não basta. Como que você vê tá. agora? Vamos continuar neste desenvolvimento? Não vamos mais parar? Como que você define? Olha, eu digo assim, né? Tomara que sim, tomara que a gente continue firme nesse propósito de se desenvolver sempre, cada vez mais, porque, na verdade, o autoconhecimento é isso, né? Ele é uma jornada, tanto o conhecimento como o autoconhecimento são isso, né? Uma jornada. E eu acredito que assim, que as duas não tem como, né? De novo, né? Essa busca pelo equilíbrio. Então, eu acredito que sim, habilidades comportamentais, né? Competências comportamentais sempre vão ser exigidas e necessárias, né? A gente precisa conhecer, sim, tecnicamente sobre os temas, mas cada vez mais, e graças a Deus eu digo, né, que está se dando mais luz para essa questão também da importância do desenvolvimento das habilidades comportamentais. Porque cada vez mais a gente caminha para essas relações mais humanas, essas relações mais colaborativas, e de construir junto, né, o que é bem bacana, e eu não vejo isso acontecendo senão pelo desenvolvimento, né, das famosas soft skills ou habilidades comportamentais. Tem empresas, inclusive, criando, não vou citar nomes, né, mas tem empresas, inclusive, grandes, criando diretorias de saúde mental. Olha que bacana, quando antes, né, a gente ouvia falar. Então, isso motiva, né, para que a gente realmente possa caminhar, assim como eu tenho um sonho, né, de que um mundo do trabalho mais leve, pessoas mais felizes, sim, é possível, que a gente tenha realmente isso de uma forma perpétua e que cada vez mais essas relações humanas aconteçam, né? Porque o que, no fim das contas, Sheila, o que conecta o ser humano é justamente o humano, né? Não é o crachá, não é o técnico, é o humano. Então, a gente precisa, sim, né, dar foco para isso, a gente precisa dar luz, a gente precisa ter esse olhar para o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências comportamentais, e eu vejo que isso será o diferencial e até fundamental para o bom profissional de agora e do futuro. Concordo contigo, eu acho, e espero que isso continue cada vez mais. Fiquei muito feliz pelo teu comentário, de saber que tem empresas já olhando com tanto respeito para essa necessidade, para essa demanda, e para todos os seus colaboradores também, porque é uma forma de mostrar Sim, respeito ao ser humano. Então, sim, olhar o ser humano, como você bem falou, né? E eu gosto sim. sempre de dizer, nós podemos estar trabalhando o dia todo na frente de uma máquina, mas o nosso produto, a nossa atividade, ela vai ir para alguém, existe alguma pessoa que vai estar consumindo. Então, direta ou indiretamente, nós estamos pessoas sempre trabalhando com pessoas, então pessoas precisam de pessoas, né? Então, eu acho que não tem volta, acho que a gente está cada vez mais agora necessário este desenvolvimento, nunca deixando de lado a questão técnica, a questão para saber executar, mas não basta mais, né, de forma alguma, já há algum tempo, não basta mais ser só técnico, precisa ser técnico e ter essas habilidades também. E aqui eu gostaria de te perguntar, enfim, que sugestões, Gislaine, que dicas você daria para quem está atuando na área ou para quem quer entrar para a área de comércio exterior? Quais são as dicas que você dá para este equilíbrio, né? Para este desenvolvimento do ser humano, do profissional ser humano? Ótimo. Bom, primeiro que não dá para dispensar o técnico, como a gente já disse aqui, né? É uma área que exige que se saiba exatamente o que está fazendo, né? É uma área que não dá para correr riscos. Então, o profissional que quer atuar nessa área precisa sim estar disposto a investir tempo, né, e recurso para se desenvolver tecnicamente. Mas hoje eu olho muito mais por essa questão também do balanço, ou seja, equilibrar isso com também o desenvolvimento das competências comportamentais,
começando aí por essa questão do autoconhecimento, né? Porque se conhecendo melhor, a gente passa a conhecer melhor o outro e com isso a gente melhora essas nossas relações interpessoais. Então, mais uma vez, né, reforçando também a questão desse desenvolvimento das competências comportamentais. Então, não ficar estrito no desenvolvimento de competências técnicas, que são, sim, fundamentais, importantes, mas também para ter esse equilíbrio de olhar e se desenvolver do ponto de vista comportamental, porque, de novo, né, é uma área dinâmica, mas ao mesmo tempo burocrática e também apaixonante, né, porque entra na veia ali e não sai mais. Então, como lidar com tudo isso? Você precisa estar muito bem preparado, né, do ponto de vista principalmente socioemocional, vamos dizer assim. E é o que a gente traz também, Sheila, só aí como abrindo, né, um parênteses, que é o que o Marshall Rosenberg fala, né, no livro Comunicação Não Violenta, de que a gente não foi treinado para lidar com as nossas emoções. Então, a gente vem de uma cultura em que não havia o interesse, né, por parte da elite, de quem governava, de saber o que você pensava, de saber o que você achava, de saber o que você sentia. Então, existia ali, vamos dizer, uma certa opressão. Então, né, uns poucos mandavam e todo o resto obedecia e pouco, né, se interessava em saber sobre os sentimentos. Então, a gente foi muito reprimido nessa questão dos nossos sentimentos. E a gente, até hoje, não sabe lidar com eles, né? Então, entender tudo isso também, que a gente tem ali uma herança, né? Vamos dizer assim, até, de certa forma, cultural, abre também o horizonte para a gente perceber que a gente, sim, precisa dar mais luz e falar mais sobre essas questões para que justamente a gente possa crescer e evoluir. E o que eu costumo dizer também é que no final do dia os problemas não vão deixar de existir. A questão é como você os encara. É isso que vai fazer a diferença. E se você está emocionalmente preparado, se você tem as habilidades comportamentais certas para lidar com tudo aquilo, pode ter certeza, o resultado vai ser muito diferente, né? Porque ele passa de uma esfera de sacrificante para uma esfera de fluidez, de aprendizado, de leveza, e tudo isso, claro, contribui para seres humanos aí mais felizes, né? E para que se tenha mais sucesso na obtenção aí de objetivos e resultados, né? E por que não, né? E por que não ser assim? Boa. E por que não ser assim? Até você foi falando e eu lembro de um termo que eu gosto bastante, que é o lifelong learning. O quanto a gente precisa compreender que nós estamos e nós precisamos estar sempre abertos para buscar sempre o conhecimento e estar sempre aprendendo. Ou seja, nossa caminhada não termina no momento da colação de grau numa faculdade, por exemplo. Não, ali somente foi mais uma etapa, mais um step que a gente conseguiu vencer. E ótimo, parabéns, precisamos comemorar, mas não podemos parar por ali, porque senão qual é a graça? A gente está sempre aprendendo. Então, o quanto é importante estar aberto para poder entender e compreender que a vida é um eterno conhecimento, é uma eterna busca de conhecimento e de evolução do ser humano. Sim. E quando você fala da questão das habilidades, da gente saber administrar isso, você trouxe esse ponto tão importante de os problemas vão continuar existindo e a gente precisa ir para casa e como não levar eles. E quem já não passou por dormir com os problemas, né? Todos já passamos por isso, mas o quanto é importante ir entendendo e ir trabalhando, evitar passar por isso de novo. E esse é o equilíbrio, como a gente falou desde o início, né? Então, às vezes vai vir esse desequilíbrio, ir para um extremo, mas reconhecer ele para tentar buscar, e eu vejo que
todos os empresários, os clientes, mas os profissionais de comércio exterior estão passando por um momento muito caótico agora. É emoção em cima de emoção, o trabalho, o dia a dia de quem está atuando no comércio exterior com tanta oscilação do mercado e que são os fretes altos, é falta de matéria-prima, é booking que fica rolando, porque tem o booking, mas não embarca naquele navio, passa para outra semana e precisa avisar o cliente que isso aconteceu e o cliente, de uma certa forma, está esperando, ou é uma matéria-prima, ou é um produto acabado, mas ele espera receber aquilo porque ele tem uma programação na indústria dele. Então, eu acho que o profissional de comércio exterior nunca antes viveu um momento de tanta necessidade de desenvolvimento e de externar, aprender e se desenvolver essas habilidades comportamentais, porque realmente estamos passando por este momento muito difícil para todos, mas o profissional de comércio exterior ele está vivendo isso no dia a dia dele. E como ir para casa sem levar este problema. Então, mais uma vez, né, essa necessidade, dessa importância de ter este autoconhecimento, de fazer todo um trabalho possível para deixar lá, porque de nada adianta, logicamente, a gente precisa estar à disposição, isso talvez inclui trabalhar em horários alternativos, tudo isso é normal e eu acho que a gente precisa estar sempre abertos a isso. Mas as emoções estão à flor da pele neste momento para os profissionais de comércio exterior, principalmente, né? Eu vejo muito isso. Então, quanto isso é importante estar sempre desenvolvendo. Complementando só um pouquinho aqui, Sheila, algo, né? Porque só para esclarecer uma dúvida que eventualmente pode acontecer, porque as pessoas podem, né, estar aqui vendo o vídeo, mas por que, né, tanto autoconhecimento e autoconhecimento? Por que que a gente fala disso? Porque, assim, tudo flui de dentro para fora. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, né? Então, assim, as pessoas, cada um é responsável por fazer as coisas acontecerem. E já é como Gandhi dizia, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo, né? Então, para cada vez mais a gente entender que se tudo flui, né, de dentro para fora, eu sou responsável por essa construção. Eu sou responsável por fazer as coisas acontecerem e eu sou responsável por fazer as coisas acontecerem de uma forma melhor. Então, por isso que a gente precisa se conhecer, a gente precisa trabalhar para que esse interior se fortaleça, né? E essa fortaleza venha para o externo. E também porque eu também costumo dizer o seguinte, que a gente não sabe o que a gente não sabe. Até para saber que a gente não sabe, a gente precisa saber. Olha que curioso, não é? Porque você não sabe o que você desconhece, que seria ali uma certa, vamos dizer, uma ignorância inconsciente. E a transformação ela acontece quando você passa do estágio da ignorância inconsciente para a ignorância consciente. Ou seja, você passa a saber que você não sabe. E aí é que começa essa sua jornada, né, do autoconhecimento e do conhecimento. Então, é justamente isso, é uma jornada. Por quê? Porque, como você mesmo já disse, não tem fim. A gente vai passar por essa vida e a gente não vai saber tudo, e a gente não vai conhecer tudo, né? E é por isso que eu gosto lá da frase de Sócrates que diz, né? Só sei que nada sei. Porque até para dizer eu não sei, você tem que estar muito bem, né? E isso é libertador. Olha que bacana você dizer, né? Não sei. Olha a sua vulnerabilidade, olha o quanto firme você precisa estar para dizer isso. Mas o que Sócrates diz, né? Só sei que nada sei. E isso me coloca em vantagem em relação àqueles que pensam, que acham, né, que sabem alguma coisa. Porque, na verdade, né, ninguém sabe tudo, não existe o 100%, não existe a perfeição, e é por isso que cada vez mais essas relações interpessoais, essa colaboração,
ela se faz tão importante. Nós estamos conversando aqui hoje, eu tenho uma parte do conhecimento, você tem a outra, e junto a gente forma algo muito maior, muito melhor, né, de se ver e de se ouvir. Ah, E é isso que é verdade. bacana, isso que é a Nossa, beleza. é isso que dá graça, Sim, né? É isso que realmente dá graça. Sabe que você trouxe nessa questão da importância da gente reconhecer que vem de dentro para fora, né? Que flui dessa forma, né? Então, o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é importante da gente observar, e a gente, né, flui de dentro para fora. Eu preciso ter vontade para fazer, eu preciso ter vontade para buscar o conhecimento, eu preciso ter vontade para observar que eu preciso me desenvolver, eu preciso ter vontade de querer conversar e falar de uma forma que o meu colega entenda e não da forma como eu quero falar, porque se ele não está me entendendo, sim, de nada adianta a minha não fala. adianta. Então, é a posição eterna do aprendiz, sempre estar ali como um aprendiz. Sabe que eu gosto muito assim dessas frases, dos ditados que nos provocam uma reflexão muito grande, né? Tem uma que eu gosto muito, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos que falou, o Barack Obama, que é: você está sempre tomando uma decisão. Quando você decide não fazer nada, você decidiu? É, E sim, muitas também é vezes uma decisão, né? isso daí, e não é fácil, mas tem É. que entender que você decidiu. Na maioria das vezes acaba se tendo aquela impressão ou aquele entendimento equivocado, do tipo, não, mas eu não opinei, então eu não sou responsável por isso. E é bem pelo contrário. Você teve o direito e a oportunidade de opinar, mas você decidiu não falar nada. Então, Sim. isso nos traz, assim, grandes provocações e a gente sempre, eu costumo dizer que a gente sempre se encontra em algum exemplo assim também. E não é ruim, não é ruim. Não. É bom, poxa, eu fiz isso, agora eu reconheço que eu fiz, eu vou fazer diferente assim que eu tiver a Isso. oportunidade para fazer melhor. E vida que segue, continuamos neste conhecimento, neste aprendizado. Nossa, Gislaine, isso aqui Muito tá bom. muito bom. Eu, por mim, ficava aqui um tempão conversando contigo. Nossa, eu te agradeço demais, mas eu quero te dar a Imagina. oportunidade também que tu comente um pouco, porque você trabalha muito hoje voltado a este desenvolvimento, né? Então, Sim. fala um pouquinho também aí do teu trabalho, como que as pessoas podem te encontrar, te localizar, para que busquem esse desenvolvimento que é fundamental para a pessoa e para o profissional, porque não existe um profissional sem ser humano. Então, te deixo Sim. aí a palavra livre, por favor. Sim. Bom, eu tenho os programas que eu criei, né, justamente para ajudar e principalmente os líderes e os profissionais que atuam na área de comércio exterior. Então, tenho as mentorias, né, eu faço processos de coaching, né, como coach e mentora, então eu atuo muito nessa frente, sou analista comportamental também, então trabalho aí com a metodologia DISC, então tem uma vasta gama aí, né, de ferramentas, de metodologias e de estudos e formações que hoje eu integrei aí tudo nos meus programas para que eu possa justamente contribuir com o sucesso, né, dos profissionais e líderes aí que atuam na área de comércio exterior, sendo eu uma pessoa da área, tendo vivenciado aí todas as dores, sabendo como as coisas funcionam, eu consigo hoje ter essa visão, né, do que é preciso ter para poder se desenvolver, crescer e evoluir. E eu digo que não só, né, para o comércio exterior, mas também para a vida, porque, de novo, né, tudo isso, nós como seres humanos, né, cada vez mais também, a gente não tem como separar, né, esse pessoal desse profissional, então cada vez mais a gente caminha também para essa integridade, para ser pessoas coerentes, transparentes, e tudo isso requer, então, todo esse equilíbrio, né, que é tão importante. Então, eu também não sou uma pessoa só de falar, sou de agir, então não adianta também ficar só falando que não está bom, o que eu contribuo, né, para que as coisas melhorem. Então, eu contribuo através desses programas que eu criei, e aí eu estou atuante aí nas redes sociais, principalmente LinkedIn, que hoje é minha principal rede, né, de comunicação,
mas estou também no Instagram, eventualmente faço lives lá com pessoas para falar sobre temas importantes nessa parte do desenvolvimento humano. E então, o meu site também, que é fácil, né, de localizar, www.gislainerossi.com.br, lá tem um pouquinho do resumo aí dos meus programas, mas também estou à disposição aí, né, para qualquer contato e para sempre ajudar e contribuir aí de alguma forma, porque um dos meus, vamos dizer, as minhas inspirações é justamente poder ajudar e servir aí as pessoas, né? Então, gosto muito de ser útil sempre, de alguma forma. Ah, que maravilha! Te agradeço de novo, Gislaine, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade de compartilhar as informações e assim como você disse que quer se sentir útil, eu também quero me sentir útil. Então, eu te agradeço demais por nós termos tido essa conversa, falado um pouquinho sobre as diferenças, né? O que são as hard skills, as soft skills, a necessidade do equilíbrio, a necessidade do autodesenvolvimento. Nós precisamos aprender a desenvolver as soft skills. Isso é muito bom, porque se alguém pensar assim, poxa, mas eu só tenho habilidade técnica, não precisa se desesperar, porque nós estamos aqui em evolução, é para aprender. Exato. E todos nós podemos. A única coisa é que alguns já nascem com algumas habilidades diferentes e né, os outros demais a gente precisa desenvolver. Mas como nós estamos sempre em busca constante do conhecimento, então não precisa ninguém se apavorar, se desesperar, porque estamos aqui para isso, né? Para você aí à disposição para poder contribuir tanto. Eu fico lisonjeada de ter tido a oportunidade de conversar contigo. Muito obrigada outra vez. Pessoal, a todos vocês que ficaram conosco até este momento, muito obrigada. Um abraço do tamanho do mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!